Olá, bom dia, bom dia. Estamos aqui para mais uma live nesse dia de quarta-feira, né? Essa oportunidade que o Senhor nos concede. Eu quero agradecer já de antemão você que está aí, que Deus te abençoe poderosamente. E para nossa meditação nessa manhã, quero te convidar a uma leitura bíblica, um dos salmos assim mais lindos das Escrituras. Muitos textos são muito bonitos, muitos textos são todos os textos são edificantes, mas tem os textos das nossas preferências, né? E o Salmo 46 é o que eu quero ler com você nessa manhã. Diz assim, ó: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja Deus por essa leitura, né? Quando ele fala o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Jacó é o pai das 12 tribos. Jacó é aquele do qual saiu as 12 tribos, que é a nação de Israel. Não é verdade? Isso quer dizer, Deus está no início, lá no princípio, antes da nação ser formada, antes da nação existir, Deus já estava ali cuidando de tudo. Antes de você existir, antes de eu existir, antes do mundo existir, Deus já estava cuidando de tudo. Deus estava preparando tudo antes de Adão existir. Então Deus está sempre se antecipando às nossas necessidades, está sempre sendo o nosso refúgio, está sempre sendo a nossa fortaleza. Deus está sempre se antecipando às coisas que nós precisamos. Jesus fala sobre isso. E nós precisamos acolher essa informação, não somente como uma informação, mas como de fato um privilégio que nós temos de poder acessar, de poder ter convívio, de poder ter relacionamento com esse Deus, né? Quando o pecado entrou no mundo, os nossos olhos espirituais foram fechados. Então, a gente muitas vezes não, a gente não consegue perceber a realidade do mundo espiritual, o agir secreto de Deus que muitas vezes nos surpreende. Deus está sempre realizando coisas para abençoar, para direcionar, para guardar, para dirigir a nossa história de uma maneira secreta. Às vezes Deus faz coisas que aparentemente são coisas naturais, né? Mas tudo está dentro de um processo que só ele sabe como os mecanismos funcionam. E a gente muitas vezes não sabe. Tem coisas que você chama de coincidência, que na verdade é um agir secreto de Deus. Tem encontros que você chama de coincidência, que na verdade é Deus enviando uma pessoa para cuidar da sua vida, ou enviando você para cuidar da vida de alguém. Então Deus está sempre se antecipando das coisas que nós precisamos. Deus está sempre sendo o nosso refúgio e a nossa fortaleza, né? Refúgio, e aqui no contexto do texto, né, falando de deserto, os perigos do deserto, perigos contra assaltantes, contra animais ferozes, os perigos que o deserto apresenta. Muitas vezes o transeunte do deserto, as pessoas que viviam como nômades no deserto, como é o caso do povo de Israel em algum momento da sua história, precisava de um lugar para se refugiar do sol escaldante, se refugiar do frio, se refugiar contra adversários malignos, homens sanguinários, chamados beduínos, né, que eram os homens que faziam assaltos a caravanas no deserto, os animais ferozes. Então eles tinham que se refugiar, esconder dos perigos que o deserto apresentava, que a vida apresentava para eles, né? E ele vai dizer assim, ó: Deus é o nosso refúgio. Não vamos temer, ainda que a terra se mova, ainda que o monte se abale, ainda que haja um terremoto, uma tempestade, qualquer coisa, tudo que acontecer, nada disso está fora do controle de Deus. E se Ele é o meu refúgio, se Ele está no meu início, se Ele é aquele que eu posso recorrer nos momentos das minhas tribulações, isso me fortalecerá.
E eu preciso crer que isso vai me fortalecer. Eu preciso crer que quando eu dobrar meu joelho para orar, Deus estará ali ouvindo, colhendo a minha oração e me fortalecendo para as batalhas do dia a dia. Jesus falou que basta cada dia o seu mal. E no ditado popular a gente fala que todo dia a gente tem que matar um leão. Em todas essas empreitadas da vida, Deus se faz presente como refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Não é um socorro distante, é um socorro bem presente. Às vezes você pode ter passado por essa experiência de ter que ligar para um serviço de emergência, para a polícia, ou para um SAMU, ou para alguma coisa assim. Deus queira que você não precise disso, mas às vezes esse socorro demora a chegar. Quantas vezes a gente já viu acontecer? Demorou tanto e aconteceu isso. Não, Deus é socorro bem presente, porque Ele está conosco todos os dias. Ele está conosco o tempo todo. Eu vou pegar um exemplo aqui rapidinho para a gente conversar, ainda nessa conversa aqui, para exemplificar, né? Desculpa eu tomar água aqui, porque minha garganta está seca ainda por causa da água sanitária de antes de ontem, tá? Olha só, o profeta Elias, quando estava em apuros, ele foi sustentado por corvos, depois foi sustentado por uma viúva, depois um anjo lhe apareceu e lhe deu comida. Depois, com a força da comida que o anjo lhe deu, ele foi para um lugar, para um monte alto e teve um encontro pessoal dele com Deus. Percebe a escalada? Um corvo, que é um animal, uma viúva, que é uma senhora desprovida de recursos, e Elias teve que multiplicar a farinha dela para ela continuar sustentando ele, uma senhora, uma pessoa. Depois um anjo, né? Depois um anjo lhe aparece, lhe dá comida. E essa comida dada pelo anjo alimentou Elias, e ele andou ainda 40 dias, 40 noites, chegou no Monte Horebe, se escondeu na caverna, e nessa caverna ele teve um encontro com Deus. Então Deus está sempre usando, ele pode usar um animal, ele pode usar uma pessoa, ele pode usar um anjo, esse anjo pode ter carne ou pode não ter carne, porque esse anjo pode ser realmente um ser angelical, pode ser realmente um ser luminoso, um ser das regiões celestiais, de fato um anjo. Ou ele pode usar um anjo de carne, que pode ser um vizinho, pode ser um irmão da fé, pode ser uma pessoa que você conhece, pode ser você como um anjo na vida de outra pessoa, que vai trazer um conselho, que vai trazer um alento, que vai trazer uma oração intercessória, que vai trazer um recurso, de repente um dinheiro, alguma coisa que vai te favorecer, que vai te abençoar. Né? Você está precisando, Deus sabe que você está precisando, e Ele então envia esses recursos. A comida pode ser exemplificada pela palavra, a comida, né? A Bíblia diz que a palavra do Senhor é comida, é alimento para a nossa alma, né? Então, no momento da angústia, eu preciso esperar que Deus será o meu refúgio. Eu preciso esperar e eu posso esperar que Deus vai ser aquele que vai me dar refúgio e vai me dar fortaleza, né? Me refugiar em oração, me refugiar na leitura da palavra, me alimentando com ela, e à medida que eu vou me alimentando com ela, Deus vai me fortalecendo. Né? Então eu preciso ter essa ideia de que Deus é totalmente acessível. Por que eu estou dizendo isso? Uma coisa que parece tão elementar para você que já é uma pessoa que tem a caminhada de fé. É porque hoje estão querendo desconstruir a imagem de Deus. Estão querendo dizer que Deus não existe, que Deus não escuta, que Deus é uma realidade não absoluta, que Deus é uma energia, que Deus está dentro de você e é só a sua potencialidade e nada mais do que isso, que Deus não é um ser que interage. Mas as Escrituras deixam muito claro o tempo todo que Deus é um ser que interage. Jesus, quando estava no deserto, teve fome, a Bíblia diz que os anjos o acolheram, os anjos conversaram com ele. Jesus mostra nitidamente que nós podemos falar com Deus, e não só falar, mas ouvir também a resposta de Deus, e receber os benefícios e as bênçãos que Deus tem reservado para a vida de cada um de nós. Com relação ao nosso relacionamento com Deus, a gente não pode esperar o que Deus não ofereceu, o que Deus não ofertou, mas também a gente não pode esperar menos do que Deus ofertou, do que Deus disse que faria. Se Ele disse que estará conosco, estará conosco. Se Ele disse que vai nos sustentar e vai ser nosso refúgio, Ele estará conosco, vai nos sustentar e será nosso refúgio. E tudo isso é mediante a fé, é mediante eu crer, realmente eu receber isso. Não é uma falácia religiosa, é uma experiência. Eu quero te convidar, nesse momento, a você observar as experiências de vida que você tem, as experiências de resposta de oração que você já teve, e você vai comprovar, você mesmo vai comprovar, que através das respostas de oração, Deus lhe foi refúgio, Deus lhe foi fortaleza, Deus se apresentou para você como uma resposta para a sua vida, te dando um novo direcionamento, te dando uma nova expectativa de vida.
E você que ainda não teve essa experiência, dobra os seus joelhos, fala com Deus. Está passando por alguma tribulação, alguma situação? Fala com Deus: Senhor, se o Senhor existe mesmo, faz isso. Se o Senhor existe mesmo, então me manifesta alguma coisa, fala comigo alguma coisa nesse sentido. E você vai ter uma experiência agradável da presença de Deus. Um amigo meu foi na igreja uma vez, doidão, muito doido, cheio de droga na cabeça. Chegou na igreja, escutou a mensagem lá, falou, e o pastor pregando sobre essa questão de que Deus se antecipa, que Deus cura, que Deus liberta, falou isso tudo. E ele, como estava bêbado e drogado, ainda com um pouquinho de consciência que lhe restava, ele decidiu não ir à frente na hora do apelo, mas chegou em casa, ele pegou uma Bíblia da mãe dele e procurou lá, do jeito dele, o texto que o pastor tinha lido, achou o texto, e ele falou, ele leu o texto de novo, era um salmo, parece, e ele falou assim com Deus, na simplicidade dele, e ainda meio doidão das drogas. Ele falou: Senhor, se aquilo que o pastor falou na igreja é verdade, e se o que está escrito aqui é verdade, então eu quero um sinal, me liberte dessas drogas, disso tudo. Ele foi liberto, hoje ele é pastor. Isso aconteceu quando a gente era novo, a gente tinha aí por volta de 18, 19 anos, na idade que eu me converti, com 19 anos, isso aconteceu com ele mais ou menos nessa idade, quando ele tinha 18, 19 anos, que ele era um pouco mais velho do que eu. E ele, de fato, Deus foi libertando ele das drogas, ele se envolveu na igreja, ele se envolveu com a juventude, depois virou líder da juventude, fez seminário e se tornou um pastor. Então Deus faz, Deus responde, Deus é uma realidade experienciável, ele não é uma realidade filosófica, não é uma realidade acadêmica, né? E Deus não pode ser levado a um laboratório para ser provado. Você não tem como, a realidade epistemológica, né, levar Deus a um laboratório, fazer um teste para ver se Deus existe ou não tem como. Mas se você quer saber realmente se Deus existe e interage contigo, dobra o seu joelho e fala com ele, e você vai receber da parte dele refúgio bem presente na angústia, né, conforme ele promete, tá bom? Vamos orar então. Senhor, obrigado, porque o Senhor é nosso refúgio e o nosso socorro bem presente. Se conosco, ó Deus, porque nós não sabemos viver essa vida a não ser conduzidas pela boa mão do Senhor. Proteja-nos, ó Deus, dos perigos dessa vida, do inimigo da nossa alma. E nos dê, ó Deus, em nome de Jesus, refrigério a cada dia. Assim, ora, eu te agradeço. Amém. Que Deus te abençoe, que a sua quarta-feira seja abençoada. Meu sogro José Antônio, bom dia, Deus te abençoe. Flávia, um abraço, Deus abençoe também, e todos os demais irmãos.